E aí, tudo bem com você? Aqui é o Dante Testa e nesse vídeo a gente vai falar sobre Elementor Pro, uma melhoria que eles fizeram, que quase ninguém percebeu, mas que eu já tive aqui casos, né? Tenho alunos aqui do meu treinamento que vieram me falar, pô Dante, eu tô tentando fazer isso e não tá dando certo. Aí esse aluno, né, no caso é o Dani Guimarães, valeu Dani pela dica aí do vídeo, tô fazendo um aviso geral aqui pra galera, graças à sua observação. Então vamos lá. No caso, esse meu aluno, o Dani, ele falou, cara, tenho contratado outros programadores e desenvolvedores de fora do Brasil, indianos, sei lá, americano, enfim. Todas essas pessoas, elas têm linguagens diferentes, né? Então, imagina só o trabalho que é. Você, brasileiro, tá com o site aqui em português. Então, a interface do WordPress sua é em português. Aí você contrata um americano, o cara quer ver em inglês, né? Aí você vem aqui no quê? Nas configurações gerais, muda para inglês. E pronto, o negócio fica tudo em inglês. Só que aí o indiano está trabalhando em simultâneo. Ele quer ver em indiano ou em outra linguagem que seja, né? Enfim, e você, né, como brasileiro, também está querendo ver em português de novo, porque você está mexendo também. Então imagina só, uma equipe trabalhando, cada um na sua linguagem. E todo mundo olhando em português, porque a linguagem principal do site é português. Então saca só o que a Elementor fez de errado. Ela não traduzia o plugin dela de acordo com a linguagem do usuário, e sim com a linguagem padrão do site. Então, se a linguagem padrão do site era em português, o WordPress ficava em português para todo mundo. Não adiantava a gente entrar em usuários. Se você não sabia dessa coisa, eu vou te mostrar agora também. Ó. Tem vários usuários aqui. Se eu clicar no usuário 2 aqui, ó, eu tenho aqui como setar a linguagem para ele. Pode ver que está em inglês. Ó. Esse usuário aqui está em inglês. Então, se eu logasse como esse usuário em inglês, ó, vou dar um refresh aqui em outra tela, eu estou logado em inglês, então eu quero ver tudo em inglês. Ó. Posts, mídias, pages, tá tudo em inglês. Inclusive o Elementor. Voltando para cá, eu tenho o outro usuário, né? Eu vou pegar aqui o outro usuário que é o administrador, que no caso é esse que eu estou logado, que já está em português. Ó. Olha só, está em português. E agora eu estou vendo tudo em português. Ó, configurações. E o Elementor não fazia isso. Ele mantinha só a linguagem do plugin dele, ou seja, só o Elementor Pro ficava na linguagem padrão do site. Então, se a linguagem padrão do seu site, aqui em configurações geral, tivesse em espanhol, por exemplo, ó, salvei, alterações salvas, ou seja, todo o site teria que estar em espanhol, só que não está mais. Por quê? O meu usuário está em português, então aqui está tudo em português. Ó. Agora, se eu cadastrar um novo usuário, ele vai utilizar a linguagem padrão do site, que no caso agora é em espanhol. Então, se eu criar um novo usuário, por padrão, ele vai respeitar a linguagem que eu colocar aqui, ó. No caso, ó, adicionar novo usuário. Aqui, ó, idioma, padrão do site. Então, o padrão agora é espanhol. Quer dizer que se eu adicionar um novo usuário, vai entrar como espanhol. Então, eu teria que voltar nesse usuário que eu vou adicionar e mudar ele para a linguagem que eu quero. E assim, o Elementor vai assumir a linguagem que você setou no usuário. Parece bobo, né? Mas o Elementor não estava fazendo esse tipo de correção na linguagem do plugin. E isso estava dando esse conflito, porque o Dani lá, por exemplo, queria contratar um americano e um indiano. E aí, ele, como brasileiro, queria ver em português. O americano queria ver em inglês. E o indiano queria ver, sei lá, em que raio de língua que o indiano usa. Enfim, olha só que complicação por causa desse tipo de bug, né? Mas agora, o Dani me falou, Dante, agora eles resolveram. Tá aí a dica para você fazer um vídeo lá no YouTube. E eu tô aqui fazendo, que nem o Dani falou. Manda aí a sua sugestão, que eu também faço um vídeo se for interessante e útil para a comunidade, né? Que nem essa sugestão foi muito útil, por quê? Acabou esse problema. Agora basta você saber que é só entrar no seu user ou no user do fulaninho, do ciclaninho e mudar o idioma do jeito que ele quer. E assim ele vai poder, então, visualizar as opções do Elementor. Não estou falando dos demais plugins, tá? Isso aí cada plugin gerencia do seu jeito. Mas a do Elementor não estava fazendo isso e agora começou a respeitar, então, a linguagem do usuário e não mais a linguagem padrão do site, beleza? Ficou meio longa a explicação, mas espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e fala pra mim aí se você testou em mais línguas e funcionou bonitinho, tá? Que aqui no meu tá funcionando, você viu, né? Que eu tava em português esse aqui e esse aqui tá em inglês, deu tudo certo. Então, testa aí em outras línguas e aí você me fala aqui embaixo nos comentários, beleza? Abraço e até mais!